Olá, meus alunos queridos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para mais uma aula de geografia, dando continuidade aos nossos assuntos, né? Semana passada a gente falou um pouco sobre geopolítica colonial e agora a gente vai ver aí um pouco das consequências para as populações nativas, né? A gente vai verificar um pouco, né, de como esses domínios afetaram aí essas populações que já existiam aqui nas Américas. Pessoal, eu sou a professora Dani, estou aqui representando a organização Educacional Cristo. Coloque aí o seu livro, né, na página 454 e acompanhe comigo esse estudo essencial aí para que a gente possa entender algumas coisas, né, que aconteceram durante a nossa história e também agregar o nosso conhecimento dentro da geografia. Então, a gente percebe aí na introdução do nosso texto, né, que em meados do século XVIII, os europeus já haviam imposto suas marcas pelas diferentes partes do mundo. Né? Seus governos se apressaram em fundar portos nas terras colonizadas, a fim de tomar para si suas riquezas minerais, florestais e agrícolas. Nesses territórios, línguas, religiões, moedas, leis e costumes europeus se sobrepuseram às demais existentes ali entre os povos nativos. Então, a gente consegue visualizar bem logo no início do nosso tema da aula de hoje, que existiu aí um superdomínio dos europeus sobre aqui as populações nativas das Américas, né? E eles chegaram e impuseram aí algumas questões, como, por exemplo, religiosas, né? Algumas leis, costumes europeus, que acabaram aí sobressaindo entre os povos nativos aqui das Américas. Nós temos aí na próxima página do livro de vocês um mapa, né, que traz para a gente a visualização de como se deu esse domínio europeu no mundo lá pelos meados do século XVIII. Nós temos aqui como esses povos eles acabaram dominando esses continentes, como por exemplo aqui os territórios europeus, né, os territórios também e possessões francesas, possessões inglesas, holandesas e possessões espanholas. A gente consegue visualizar e identificar aqui a partir dessas cores que a nossa legenda do mapa traz, tá bom? Seguindo o nosso texto, vamos aqui tentar entender como esse domínio europeu afetou aqui as nossas terras. Então, para as populações locais, a situação, obviamente, né, pessoal, foi desastrosa. Afinal de contas, foram impostas ali regras e leis que eles não estavam esperando, os povos nativos, né? Poucas décadas após os primeiros contatos aí com esses europeus, muitos nativos das colônias, eles foram o quê? Aprisionados. Então, os índios aí sendo escravizados e deslocados para o trabalho forçado em diferentes regiões ou para mera exposição nos palácios reais da Europa. Então, o tratamento em relação a esses povos nativos, na verdade, eles foram sujeitados a uma escravização nesse período aí, tá bom? E aí a propagação de doenças contra as quais não dispunham de defesas e a ocorrência de conflitos pelas terras dizimaram inúmeras populações nativas nos continentes africanos, americanos, asiáticos e também na Oceania, caracterizando como o mais cruel entre as consequências do colonialismo europeu. Então, as consequências aí a gente visualiza que foram enormes, né? Esse colonialismo europeu ele trouxe alguns problemas graves aqui para alguns continentes. Então, por exemplo, as epidemias de varíola, sarampo, febre, tifoide, gripe enfraqueceram e rapidamente reduziram a população indígena da América. Ou seja, fomos afetados diretamente pelos povos europeus, certo? Tal situação favoreceu o estabelecimento nessas terras de uma nova organização social e espacial voltada, é claro e obviamente, aos interesses das metrópoles colonizadoras. Então, a gente percebe que essas invasões, geralmente, elas estão ligadas aos aspectos socioeconômicos, né? Principalmente no que se refere aqui nesse momento aos recursos naturais, né, aos recursos minerais. Tudo isso faz com que essa colonização ela se torne uma colonização de consequências graves aos povos nativos. Enquanto a Europa se enriquecia com os metais e produtos agrícolas extraídos de suas colônias, as populações desses territórios agonizavam pela forma como ocorreu o processo de domínio sobre essas terras, né? Então a gente percebe aí nessa imagem ao lado um pouco de como se deu aí esse momento, né, de colonização,
Esse aí é um mural do artista mexicano Diego Rivera, no Palácio Nacional, na Cidade do México, representando a escravização indígena. Olha só como foi retratado aí nesse momento aí, a partir desse mural, esse período de colonização dos europeus aqui sobre as Américas. A miscigenação entre as populações nativas, colonizadoras europeias e africanas, estas trazidas de seu continente de origem, à força para o território americano, não ocorreu, obviamente, de maneira pacífica. A gente não pode ter esse olhar pacífico sobre essa colonização, certo? Sendo grande parte aí decorrente do quê? Da violência contra as mulheres da África, também as mulheres indígenas. E assim foi por meio aí do processo de exploração do trabalho, tá? Dessa escravização, dessa imposição religiosa e cultural europeia e das diversas violências que essas sociedades americanas, elas começaram a se formar. Então, essa mistura de povos, essa diversidade, ela não aconteceu a partir de um olhar pacífico, né? Foi quase que uma imposição de domínio sobre terras, tá bom? Então, pessoal, se a sociedade que estava ali sendo constituída como base à exploração do outro, o racismo e a misoginia, quais seriam aí os problemas futuros, né? Quais seriam essas consequências futuras? Podemos, então, identificar atualmente estruturas decorrentes dessa base? Fica aí o questionamento. Será que nós conseguimos identificar, por exemplo, nos dias atuais, ou então fazendo um contexto histórico de como tudo isso aconteceu, será que a gente consegue identificar atualmente as estruturas que foram decorrentes desse processo? Há elementos, ou seja, em nosso cotidiano que remetem a esse período colonial de nossa história? Será que a gente tem resquícios de todo esse domínio que aconteceu e da forma drástica que foi imposta aí a esses povos nativos? Será? Obviamente que sim, né? E aí a gente pode lembrar do próprio racismo, que mesmo em pleno século XXI ainda acontece, essa diferenciação de classe, de pessoas, né? Por conta das etnias, das religiões, da própria cultura. Então, quando acontece esse domínio europeu em alguns continentes, inclusive o americano, a gente percebe aí que muitas consequências graves decorreram de todo esse processo de colonização, tá bom? E para que a gente possa trazer uma aula mais clara e mais objetiva para vocês, é importante que a gente traga aqui uma interdisciplinaridade e coloque a história dentro da geografia para que a gente consiga entender como se deu todo esse processo aí de colonização dos europeus sobre os povos nativos. E aí eu trago aqui para vocês uma aula super legal com o professor Vitor. Ele traz aí uma contextualização de como aconteceu toda essa experiência aí do Brasil colônia, né? Como foi aí os primeiros contatos entre índios e europeus. E a nossa aula vai se dar agora a partir dessa explicação histórica, juntamente com o que a gente tem aí no material, tá bom? No nosso material didático, para que a gente possa integrar as disciplinas e trazer aí um complemento para a nossa aula. Então fiquem aí com essa contextualização sobre o Brasil colônia, tá bom? Com o professor Vitor, que traz para vocês uma narrativa de como se deu esse contato entre os índios e os europeus, certo? E aí, pessoal, eu deixo para vocês a atividade no livro, que está lá no Diário Escola, certo? Onde vocês podem acessar e verificar quais as páginas e quais as questões que vocês devem resolver. Na nossa próxima aula, a gente faz a correção, discute sobre o tema, tanto presencialmente quanto também nos nossos encontros aqui gravados, né? Na nossa telinha. Um super beijo, fiquem com Deus, assistam o vídeo, façam suas anotações e depois a gente conversa sobre as consequências em decorrência aí do domínio europeu sobre esses povos aqui nas Américas. Seguinte, a aula de hoje é a primeira aula de Brasil colonial. O começo do Brasil. Em outra aula, falamos dos índios, da chegada dos primeiros habitantes da América, né? Nessa aqui, vamos ver os primeiros contatos entre índios e europeus. Depois, vamos responder uma questão do Enem sobre esse assunto. Você que está ligado no Enem não pode perder, tá certo? Olha essa linha do tempo. Precisamos dividir a história do Brasil até os dias de hoje em diversos períodos, né? Então, vamos entender do que a gente está falando. Olha só. Bom, a gente tem o chamado período colonial, ou seja, o período em que o Brasil era uma colônia portuguesa. Isso é, entre 1500 e 1822. Com a independência do Brasil, começamos o Brasil em império.
não é isso? Agora o país não está mais ligado a Portugal, tem um governo próprio e autônomo. Em 1889, temos a Proclamação da República. Com o golpe da Proclamação da República, termina o Brasil monárquico, ou seja, colônia, império, ou monarquia, né? Colônia, império e república. É essa república que começou em 1889 que vem até os dias de hoje. Vamos dar uma olhada mais de perto nesse certo período colonial. Olha lá. Entre 1500 e 1822, o Brasil teve muitas características diferentes. Claro, são 322 anos, dá para mudar um bocado, né? Dá para mudar bastante, tá bom? Então, por isso, vamos fazer o seguinte. Vamos ver mais uma vez, né, divisões dentro dessa linha do tempo. Vejam como nós temos diversos eventos dentro do período colonial, desde as chegadas dos portugueses até a independência. Nessa primeira aula, vamos tratar exclusivamente do período pré-colonial, que é aquele entre a chegada de Cabral, em 1500, até o início de uma exploração mais efetiva, mais sistemática, aí em torno de 1532 ou 1534. Em outros vídeos, né, vamos tratar do açúcar, né, em outro da escravidão, né, e diversos temas, pode ser? Então, se você quer alguma aula de outro tema, né, me pede aqui no canal, né, ou na própria página do Facebook. Essa aula vamos tratar do período pré-colonial, mais especificamente do primeiro contato ou dos primeiros contatos dos portugueses com os índios. Tudo bem? Sobre o período pré-colonial, já temos uma polêmica logo no começo, né? Quer dizer, é muito complicado dizer que o Brasil foi descoberto ou que o Brasil foi invadido. Alguns preferem dizer que ele foi encontrado ou achado. Qualquer uma dessas palavras tem por trás delas um significado. Se eu disser que o Brasil foi descoberto, falo do ponto de vista europeu, não é isso? Afinal, né, a descoberta ocorreu para os europeus. Os índios já haviam descoberto o Brasil há muito tempo. Poderíamos dizer então que o Brasil foi invadido. Temos também, né, uma expressão que dá conta do que aconteceu. Foi uma invasão. Se pensamos do ponto de vista do índio, em 1500 começou uma invasão ao território deles com a chegada de Cabral. Dizer que o Brasil foi achado ou encontrado são formas de tentar dar certa imparcialidade para o evento. Ou seja, tentar não defender um lado nem o outro. Afinal, se dizemos invasão ou descoberta, assumimos a defesa de um desses lados. O que fazer então? Como fazer para tentar não defender nenhum dos lados? Olha, o que eu acho é o seguinte. Seria uma ilusão dizer que os portugueses são do mal e que os índios são do bem. Também seria uma ilusão dizer o contrário, né? Que os portugueses são bonzinhos e que os índios são do mal. Temos que lidar com os fatos e procurar olhar para eles sem distorção, sem pensar, né, em tornar alguém bonzinho e o outro do mal. Como você sabe, não temos uma luta do bem contra o mal na história. Temos interesses, grupos sociais, países que se chocam ou interagem de forma mais ou menos pacífica, mas não devemos fazer um jogo do bem contra o mal. Tá certo? Dito isso, vamos começar a pensar a relação entre portugueses e índios. Olha só o que os portugueses falavam dos índios. Temos isso aqui de um pedaço da carta do Pero Vaz de Caminha, que você já deve ter ouvido falar, não ouviu? Olha só o que ela fala. Viu um deles umas contas de rosário, brancas. Fez um sinal que lhes dessem. E folgou muito com elas, e lançou-as no pescoço, e depois tirou-as e meteu-as em volta do braço, e acenava para a terra, e novamente para as contas, para o colar, né, do capitão, como se daria um ouro por aquilo. Isso tomávamos nós nesse sentido, por assim o desejarmos. Mas se ele queria dizer que levaria as contas mais o colar, isso não queríamos entender, porque lhe não havíamos de dar. E depois tornou as contas a quem lhe as dera. E então estiraram-se nas costas, né, na alcatifa, a dormir, sem procurarem maneiras de cobrir suas vergonhas, as quais
as quais não eram fanadas e as cabeleiras delas estavam bem raspadas e feitas. Pois é. Nesse trecho da carta, que tem muitas páginas, é uma carta muito extensa, vemos que o grande atrativo do Brasil para o português é a possibilidade de fazer comércio, de encontrar riqueza. Observe que os índios, se encantaram com os artefatos portugueses e os portugueses desejavam trocar esses artefatos, esses objetos, por ouro. Afinal, duas coisas levaram os portugueses ao mar: o comércio e a fé. Sabemos que ambos elementos fizeram com que os navegadores cruzassem os mares, Tornar o mundo cristão era tão relevante como fazer comércio. Por isso, também a carta fala do índio como uma pessoa inocente e nua. Vejam que essa história de cobrir as vergonhas aparece na carta, nesse pedaço e em diversos outros. Caminha, o autor da carta, pretende mostrar ao rei de Portugal que os índios são povos com quem se pode fazer comércio e também podem ser catequizados. Isso é muito importante. Os europeus vão olhar para os índios e não vão se procurar em estudá-los e entendê-los por um bom tempo. O que vai acontecer é uma tentativa de comércio e de cristianização. Comércio na forma de escambo, ou seja, os índios trabalharão em troca de mercadorias. Mas isso é tema da próxima aula. Por agora, vamos fazer um exercício do Enem, uma questão do Enem lá de 2013, tá bom? Faz comigo. De ponta a ponta é tudo praia palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande, porque a estender os olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela, agora, não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe o vimos. Porém, a terra em si é de muitos bons ares. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar essa gente. Carta de Pero Vaz de Caminha, citada aí por um autor. A Carta de Pero Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para a nova terra. Nesse trecho, o relato enfatiza o seguinte objetivo. Alternativa A: valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. B: descrever a cultura local para enaltecer a prosperidade portuguesa. C: transmitir o conhecimento dos indígenas sobre o potencial econômico existente. D: realçar a pobreza dos habitantes nativos para demarcar a superioridade europeia. Ou alternativa E: criticar o modo de vida dos povos autóctones para evidenciar a ausência de trabalho. Claro que ficamos com a alternativa A. Veja que o texto não permite afirmar que os interesses econômicos vão bem, porque não há ouro nem prata, ou seja, não há um valor comercial evidente. Veja como essa questão pode ser simples se você se atentar à leitura. Tem muito carinha que vai ter preguiça do texto e vai mandar direto na alternativa. Por exemplo, na que fala do potencial econômico, pois sabemos que os portugueses também querem o comércio. No Enem, na verdade, e em todos os exames, mas principalmente no Enem, você tem que ficar ligado no texto. Cara, 70% é texto. Fique esperto, olhe o texto, está no texto, tudo bem? Veja, está lá, está dito. Porém, o melhor que se pode tirar dela é salvar essa gente. Salvar do quê? Salvar o quê? Salvar as almas, levar as almas para o céu. Belezinha? Bom, por agora é isso.